o que eu estou fazendo aqui em relação à baiana, né? Em relação à baiana. Para algumas provas, isso sempre ajuda, mas vamos pegar em específico a baiana, que é a nossa atividade de hoje, né? Olha o que eu fiz aqui. Separei todas as questões de primeira fase, todas, analisei de uma por uma e vi qual era o assunto predominante nelas. E aí dividi aqui nessas questões da baiana. Então, isso mostra para a gente o que a gente não pode deixar de estudar. Então, por exemplo, fisiologia humana é o que mais caiu aqui. Caiu de novo nessa prova, na última prova. Saúde e parasitologia, sempre muito frequente, caiu na prova. Histologia, caiu nessa prova. Origem da vida e evolução, caiu nessa prova. Então, os assuntos mais frequentes, genética, caiu nessa prova. Então, os assuntos mais frequentes, eles sempre caem. Agora, a gente tem que ter um cuidado e não só estudar pela estatística, porque, por exemplo, nos últimos 2 anos, sempre caiu o metabolismo energético, né? Que caiu agora também, e caiu também na segunda fase. Então, a gente tem que ter essa noção. Mas aí, o que eu quero chamar a atenção de vocês? Esse gráficozinho aqui, deixa eu só ver se tem alguém para permitir. Esse gráficozinho que eu estou mostrando para vocês aí, né, que é esse gráfico que eu vou voltar aqui, ó, eu já disponibilizei para vocês lá no Instagram. E por que eu já disponibilizei lá no Instagram para vocês? Para que vocês tenham um norte e vocês saibam realmente o que estudar, o que vai fazer efeito. Então, assim, não adianta você começar um jogo sem você saber as regras do jogo, sem você saber como as coisas precisam ser organizadas. Porque como vocês vão fazer uma prova que é em maio, a prova ela é já em cima da hora, é necessário que você saiba o que estudar, como estudar. Então, na verdade, você não é obrigado a dar conta de 100% do assunto que você vai estudar. Você precisa dar conta do que mais cai e do jeito que cai. Então, essas coisas, elas precisam ser analisadas com carinho. Vocês precisam ter um direcionamento para que o aluno não vá na emoção. Como assim não vá na emoção? Às vezes você está naquela emoção lá no cursinho assistindo um monte de aula, ou então na isolada assistindo um monte de aula, sem saber o que realmente você precisa. Então você tem que analisar esses assuntos, ver o que cai. Só que às vezes, né, a pessoa fica, tá bom, Diana, genética clássica, mas cai o que de genética clássica? Aí eu vou mostrar para vocês o que eu separei, que eu vou disponibilizar no e-book depois. Esse e-book vai ser gratuito, tá? Agora, claro, né, o destrinchado desse e-book eu faço sempre com os meninos da Isolada, mas eu vou disponibilizar esse material para todo mundo. Olha, gente, o que tem aqui, olha o que eu fiz ontem à noite, ó. O que caiu de características gerais de seres vivos? Entropia, equilíbrio termodinâmico, código genético e mutações. O que caiu de bioquímica? Classificação de aminoácidos, estrutura de proteína, gráfico de inibição enzimática. O que caiu de citologia? Então, eu saí colocando, gente, o que caiu de todos os assuntos. E aí, qual é o meu objetivo em colocar o que caiu de todos os assuntos? A partir do momento que eu coloco lá todos os assuntos para vocês, a forma como ele foi cobrado, você vai saber o que você vai estudar e como você vai estudar genética, como você vai estudar e o que você vai estudar de evolução, porque as provas são diferentes. Agora, claro, quando você vai fazer uma prova que é em cima da hora, que já é agora, precisa de ter cuidado, né? E aí a gente tem que saber selecionar bem os conteúdos para a gente poder se organizar. Gente, isso aí ajuda? Vocês acham que ajuda muito, ajuda pouco, não ajuda? Qual a opinião de vocês aí no nosso chat, antes da gente começar a resolução das questões de hoje? Não é? Pronto, ótimo. Porque a gente precisa de feedback para saber se o que a gente está fazendo tem sentido para vocês que vão estudar, né? Exato, Bárbara, principalmente na hora da revisão. Então, o que acontece? A gente precisa ter noção do que cai, do jeito que cai, para a gente ter condições de identificar o que é mais importante de ser estudado. É óbvio que não adianta, por exemplo, genética, caiu um cruzamento de linkage. Não adianta você já ir estudar direto linkage se você não tem base, se você não lembra ainda de como são os outros conteúdos, mas pelo menos na hora da revisão, né, você já vai ter um norte principal. Então, meninos, hoje a gente vai começar aí uma revisão, né? A gente vai ter outros encontros. Eu me comprometo em, pelo menos, independente, né, dos alunos que fazem a minha isolada ou não, dos alunos que são meus ou não, uma vezinha por mês a gente vai estar entrando em março, que é hoje, né, e em abril para fazer uma revisãozinha com vocês, para a gente poder estar se organizando. Bom, o assunto que eu escolhi hoje foi o tecido nervoso, tá?
Por que que eu escolhi tecido nervoso para hoje? Porque tecido nervoso é um assunto que sempre cai, ele é muito frequente na prova, e eu gostaria de trabalhar com ele para que vocês pudessem ter esse entendimento, né? Eu vou abrir aqui para vocês o arquivo. Ó, para os meninos que estão aí agora, eu coloquei um link no Telegram, beleza? Esse link do Telegram é um grupo onde a gente vai colocar as informações relacionadas a isso aqui. E lá no grupo, olha o que vocês vão encontrar. Eu já coloquei, vocês estão vendo já, eu estou compartilhando minha tela, né? Deixa eu aparecer aqui para vocês. Ó, tá esse material para vocês lá, que é o material da nossa aula de hoje. É o e-book dessa aula aberta, ó. A gente tem aí o e-book de hoje, questões sobre o tecido nervoso, questões fechadas e uma questão aberta já para a gente poder trabalhar, e o gabarito é para vocês, caso não dê tempo, né, que a gente não vai passar uma vida inteira hoje aqui, só para poder vocês terem essa noção. Então vamos nessa, beleza? Queria que vocês pegassem aí o e-book de vocês, e aí através do e-book de vocês a gente vai começar a trabalhar com algumas informações aí. Podemos então, gente, todo mundo com material, posso começar já aí essa parte das questões para a gente poder entender direitinho. Ó, tecido nervoso é um assunto grande, né? Se você me perguntasse, Genaro, o que já foi cobrado do tecido nervoso? Então, já foi cobrado neuróglia, que são as células da glia. Então, você saber que as células da glia, elas não vão conduzir o impulso nervoso. As células da glia, elas são células que vão estar relacionadas com o suporte para que o neurônio possa trabalhar. Então, aqui eu vou falar de forma revisional, mas os meninos têm lá, e quem for meu aluno de Isolada, tem lá na plataforma as aulas gravadas de todos os assuntos. Então, o que a gente encontra aqui na neuróglia? Na neuróglia, a gente vai ter astrócitos, oligodendrócitos, células de Schwann. Vocês vão ter várias células e a gente precisa dar conta de entender como é. Gente, eu acho que eu neguei aqui a entrada de algum aluno. Se for amigo de vocês, pede para mandar de novo. Neguei sem querer. Meu Deus, que gafe. Cliquei errado. Bom, desculpe. Deixa eu ver se eles tentam entrar de novo, né? Então, o que vai acontecer? A gente tem que dar conta dessas células aqui, que são as células da neuróglia. Aí, o que mais caiu, né, é funcionamento de neurônio. Aí, vocês precisam saber o neurônio, como se dá a condução dos impulsos nervosos, tá? Como é que é a estrutura do neurônio, como é que é a forma do neurônio. Então, tudo isso é extremamente importante de ser levado em consideração, né? A estrutura, a forma, o impulso, o fluxo de informações e também sinapses. Saber diferenciar os tipos de sinapses, saber o que é uma sinapse, isso aí fez muita diferença nos últimos anos na prova da Baiana. Então, esses são tópicos que você tem que ter dentro do seu coração, para você entender o que está acontecendo e a gente ter um bom resultado, né? Vamos pegar aí a questão da Baiana desse ano. Na verdade, antes de pegar a questão da Baiana desse ano, eu queria pegar com vocês... Vou começar por ela mesma. Ó, o que nós temos aí? Questão número 1 foi do último vestibular, que foi agora, foi um vestibular que teve fase única, né? Questões abertas e fechadas. Qualquer dúvida que vocês tenham, gente, é só mandar, tá? Pode falar aí. E aí a gente tem assim, quando sentimos gratidão, ativamos o sistema de recompensa do cérebro, que é a base neurológica da satisfação e da autoestima. Quando o cérebro identifica que algo de bom aconteceu, e somos gratos por isso, a liberação de uma substância chamada dopamina. A dopamina é um neurotransmissor que transmite mensagens entre os neurônios. A dopamina ativa a região do cérebro que aumenta a sensação de prazer. Por isso, pessoas que manifestam gratidão apresentam níveis elevados de emoções positivas. O sistema de recompensa do cérebro, deixa eu só aceitar aqui um aluno. Ok. O sistema de recompensa do cérebro é um circuito neuronal que influencia diretamente as nossas emoções. Quando os neurônios deste sistema são ativados, liberam dopamina em regiões específicas, causando o aumento da sensação do prazer. Quando o aluno pega essa prova, ele imagina que ele tem que saber o que é dopamina, o que a dopamina faz, e não precisa. Ele vai saber resolver a questão
com o básico que ele aprende na parte de histologia. 3 neurotransmissores já foram citados na prova da Baiana: a dopamina, a acetilcolina e a epinefrina. E em todos os casos, se você soubesse o que é uma sinapse, se você soubesse o papel do impulso nervoso, você conseguiria resolver a questão do mesmo jeito, ok? Então, o que nós temos aqui agora? Nós temos o seguinte: considerando essa dinâmica da ação da dopamina no sistema de recompensa do cérebro, é correto afirmar. O que ele quer que você entenda é que a dopamina é um neurotransmissor. Neurotransmissor é uma outra temática importante para ser levada em consideração. Aí ele diz assim, letra A gratidão é considerada um poderoso estímulo capaz de liberar dopamina para todas as sinapses motoras espalhadas pelo sistema nervoso dos seres humanos. Vejam, sinapse motora. Primeiro vamos entender o seguinte: o que é uma sinapse? Na sinapse, a gente vai encontrar um neurônio, então a gente vai ter aqui uma parte de um neurônio, a gente vai aprofundar ela um pouquinho lá, e aqui eu vou ter uma outra célula, que pode ser um outro neurônio, ou pode ser uma célula muscular. Então eu tenho aqui, por exemplo, um neurônio. Esse neurônio está aqui próximo a um miócito, que é uma célula muscular. Quando a gente fala sinapse motora, a parte motora que a gente tem aí no nosso corpo, gente, é a parte relacionada ao movimento, é a parte relacionada a ações voluntárias, por exemplo, né? E aí o que a gente vai ter? Eu vou ter aqui uma célula muscular, por exemplo, tá? E nessa sinapse existe uma proximidade entre as células, mas dependendo do tipo de sinapse, não existe contato. Então, o que é que vai acontecer? Eu, enquanto neurônio, eu vou aqui ter a fusão de vesículas, e essas vesículas, quando se fundirem aqui, elas vão liberar substâncias que são os chamados neurotransmissores na fenda sináptica. O papel da dopamina é fazer esse processo. Ela é o neurotransmissor, ela é a substância que a gente vai liberar para que a gente tenha ativação do sistema de recompensa. E não na hora da gratidão, toda a parte motora vai ser acionada, beleza? Então é um ponto específico, não é um ponto extremo, tá? Não é um ponto generalizado. Letra B. A propagação do impulso à dopamina deverá bloquear os canais de sódio presentes na membrana plasmática ao longo do trajeto pelos axônios dos neurônios. Pronto, a gente vai parar essa questão aqui e a gente vai analisar o seguinte. Primeira coisa para eu entender o sistema nervoso e o tecido nervoso é eu entender o seguinte, ó. Eu tenho aqui um neurônio e o neurônio, ele é uma célula nervosa, beleza, gente? Então, esse neurônio, que é a nossa célula nervosa, ele é a unidade do sistema nervoso e ele tem pedaços. As informações, elas chegam pelos dendritos, passam pelo corpo celular e seguem através do axônio para passar para uma próxima célula, que seria um outro neurônio, ou, por exemplo, seria uma célula muscular, beleza? Então, a primeira coisa que a Baiana gosta é que você saiba o fluxo, ó, dendritos, depois a informação passa pelo corpo celular, também chamado pericárdio, e por último, ela vai passar aqui pelo axônio. Então, esse é o fluxo de informação. Dendrito, corpo celular, axônio. Esse espaço aqui, quando eu vou passar a informação de uma célula para outra célula, que pode ser nervosa, ou que pode ser, por exemplo, uma célula muscular, na hora que a gente fizer isso, o que vai acontecer? Nós teremos aqui a sinapse, beleza? Então, nós teremos a sinapse. Mas para a gente entender a sinapse e o papel do neurotransmissor, a gente vai precisar entender como se dá a condução do impulso nervoso, tá? Então, nesse nosso checklist aqui, ó, quem são as células da neuróglia? São células que não conduzem o impulso, mas ajudam o neurônio a funcionar. Por exemplo, micróglia são células que fazem defesa fagocitária. Células ependimárias produzem líquor. Quando a gente estuda o sistema nervoso, a gente trabalha com líquor. Além disso, nós temos as células de Schwann e os oligodendrócitos, que geram a bainha de mielina para acelerar a condução dos impulsos. Então, esse é o papel das células da neuróglia. Nós temos os neurônios. Os neurônios são células nervosas. Esse é um tipo de neurônio, que a gente chama de neurônio multipolar. Ele apresenta, gente, ó,
várias projeçõezinhas aqui do corpo celular e o fluxo de informação é dendrito, corpo celular e axônio. Os neurônios, eles conduzem impulsos nervosos. Só que na hora que vocês forem ler impulso nervoso, eu quero que vocês leiam corrente elétrica. Eu quero que vocês leiam uma corrente elétrica. Na hora que ele falar assim, ó, estamos trabalhando com o impulso nervoso. O impulso nervoso é uma corrente elétrica. Aí, gente, eu queria pedir uma ajuda para vocês que estudam física. Uma corrente elétrica, o que ela precisa? O que uma corrente elétrica precisa? Diz aí no chat para mim, para valer a pena o meu domingo maravilhoso, porque o meu domingo de sol maravilhoso, eu estou aqui no meu estúdio Globo com vocês. Ai, meu Deus, que maravilhosos, gente. Ó, exatamente, a gente precisa de DDP, de diferença de potencial. Então é isso que a gente precisa entender. Na hora que eu falo sobre o impulso nervoso, o impulso é uma corrente, e como o impulso é uma corrente, ele precisa de uma DDP. Para essa DDP, nós, aqui nesse pontinho todo mundo tá vendo o quadro? Tá, né? Ó, aqui onde eu vou escrever bomba de sódio de potássio, gente, vê se está aparecendo aí para vocês. Aí a gente precisa dar conta da bomba de sódio e potássio. Tá aparecendo aí para todo mundo? Bomba de sódio e potássio, tá ok no quadro? Ótimo. Aleph, um beijo para você, viu? Gente, então vamos lá, tá? Olha só. Nessa bomba de sódio e potássio, o que é que vai acontecer? A gente precisa entender que a bomba de sódio e potássio, olha o objetivo dela, ó. Ela vai manter a diferença entre as concentrações. Ela vai manter a diferença entre as concentrações do sódio e do potássio no meio intracelular e extracelular. Mas para isso, ela consome ATP, beleza? Ela vai gastar ATP. O ATP é uma moeda energética, é uma fonte imediata de energia. E quem realiza esse processo é uma enzima que a gente vai estar vendo aqui. Então, ó, eu tenho aqui a célula representada dessa forma, beleza? Ó, nós vamos ter aqui essa célula representada dessa forma. E quando a gente representa aqui a célula, a gente tem aqui, ó, o meio extracelular. E nós vamos encontrar aqui, gente, ó, o meio intracelular. Lembrando que essa nossa aula aberta é uma parceria de Genal Animais, muito maravilhosos, tá? Essa aula tem o patrocínio Curso Uni, Universo Positivo, o mais maravilhoso do Brasil. Tá, gente? Então vamos lá. O que a gente vai encontrar? Extra e intracelular são os meios. Aí veja se vocês conseguem entender. Nós precisamos manter a diferença entre as concentrações do sódio e do potássio. Nós precisamos manter a diferença entre essas concentrações. Na hora que a gente mantém essa diferença de concentração, o que acontece? Veja se vocês acompanham o raciocínio. O sódio, eu preciso deixar ele mais concentrado do lado de fora. Beleza? Ó, eu preciso deixar o sódio mais concentrado do lado de fora e eu preciso deixar o potássio mais concentrado do lado de dentro. Só que aí eu queria que vocês entendessem o seguinte: todos os dois têm carga positiva. Cuida com essa informação. O sódio eu quero deixar mais concentrado fora e o potássio eu quero deixar mais concentrado dentro. É essa diferença que vai gerar DDP, que vai fazer com que eu possa conduzir o meu impulso nervoso. É essa diferença que vai fazer isso. Agora, gente, na natureza, a gente busca o equilíbrio. Então, na natureza, a gente sempre está buscando igualar as concentrações. Na natureza, a gente sempre vai estar buscando igualar as concentrações. Beleza, gente? Como na natureza a gente vai buscar sempre igualar as concentrações, a todo momento, gente, vocês acreditam? Oi, Mariane. Maiane, fecha o chat para ver se você consegue ver o que eu estou escrevendo. Na hora que você fechar o chat, você está assistindo de computador ou de celular?
Gabriel, se a imagem porventura ficar ruim, você entra e sai novamente, tá? Eu estou acompanhando aqui. Pelo celular, você precisa deitar ele, deixar ele na horizontal, tá? E vocês todos têm três pontinhos aí lá nas configurações, vocês podem melhorar a resolução da imagem, ok? Vocês podem melhorar a resolução da imagem. Aqui para mim a imagem está perfeita, eu estou acompanhando, tá? Vocês vão nos três, beleza, Gabriel? Vocês vão nos três pontinhos, porque eu estou transmitindo um 4K aqui, pelo amor de Deus, né? Aqui do meu Estúdio Globo. Fiz um investimento maravilhoso, tá? E aí é só vocês fecharem o chat. Quando vocês fecham o chat, aparece tudo. É isso, né, amor? É o que eu tenho para oferecer a vocês nesse domingo. Se vocês ampliarem direitinho aí, fecharem o chat, vocês vão conseguir ver o quadro todo. Pronto, Maiane, ótimo então, beleza? Eu tive esse cuidado aí. Olha, eu espero muitos prints, viu? Eu quero ficar famoso hoje, mais do que negócio de BBB, de não sei o quê. Então, por favor, quero prints, quero todo mundo bem feliz nesse domingão. Cadê? Lucas, aí no finalzinho da tela, embaixo do lado direito, tem três pontinhos. Aí você clica nesses três pontinhos e vai em configurações. Tá bom? Gente, eu não fiz a transmissão pelo YouTube hoje. Por quê? Porque eu tô de computador novo e eu não sei mexer ainda 100%, né? Aí eu fiquei preocupado de dar uma bugada ainda. Aí eu disse, não, gente, vamos, né? Vamos com calma, para não passar vergonha no meio da aula. Então, pronto. Gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Pelo que vocês estão vendo, qual é a tendência? Qual é a tendência aqui? É o sódio entrar ou é o sódio sair? Tendência natural. Na natureza a gente busca o equilíbrio. É o sódio entrar ou é o sódio sair, gente? Qual é a tendência aí? É o sódio entrar ou ele sair? Vocês poderiam me ajudar nesse ponto? Pronto, a tendência é ele sair de onde ele está mais concentrado para onde ele está menos concentrado e ele entrar aqui, ó. E a tendência do potássio é sair de onde está mais concentrado para onde está menos concentrado. A gente chama isso aqui, ó, de difusão. A gente chama isso aqui de difusão, beleza? Só que não é esse o combinado da bomba de sódio e potássio. Ó, o combinado da bomba de sódio e potássio é manter a diferença entre as concentrações. Então, preste atenção. Nós vamos ter aqui uma proteína, e aí para a prova da Baiana, o nome dela é importante. Essa proteína, ela chama Na, ou o Instagram dela, Na_K_ATPase. A NAK-ATPase, ela é uma enzima transportadora que vai gastar energia para manter a diferença entre as concentrações, tá? Deixa eu acender um pouquinho aqui, que esse pincel hoje está novo. E aí não está dando para muita gente ver aí, tá? A NAK-ATPase, ela é uma enzima e ela faz aqui esse tipo de procedimento, que é esse procedimento aqui de bomba de sódio e potássio. Aí na bomba de sódio e potássio, olha o que ela faz. Ela joga o sódio para fora e ela coloca o potássio para dentro. Só que na hora que ela faz a bomba de sódio e potássio, ela gasta energia. E na hora que ela gasta essa energia aqui, ela está gastando para justamente conseguir manter a diferença entre as concentrações. Só que isso é feito numa proporção. A cada 3 sódios que saem, entram 2 potássios. Então, saem 3 sódios e entram 2 potássios. Por esse motivo, na hora que a gente está trabalhando com bomba de sódio e potássio, tá? Por esse motivo, quando a gente trabalha com bomba de sódio e potássio, o que acontece? A gente vai deixar o meio externo mais positivo, ó. O meio externo mais positivo que o meio interno. E aí, isso aqui acaba gerando uma DDP, beleza? Isso vai acabar gerando uma DDP. Então, é extremamente importante que vocês tenham esse entendimento, né? Para que a gente tenha noção do que está acontecendo na hora da bomba de sódio e potássio. Por quê?
Porque aqui eu vou precisar que vocês entendam que existem três momentos do neurônio. Ó, qual é o fluxo de informação? O fluxo de informação, a prova adora cobrar de vocês. Geralmente, o fluxo de informação é esse: dendrito, corpo celular, axônio, beleza? Então, vamos imaginar que aqui a gente está tendo um neurônio, beleza? A gente tem aqui, ó, um neurônio. Eu vou colocar aqui para vocês, ó, um neurônio. Só que esse neurônio que eu vou colocar aqui, eu não vou colocar um neurônio qualquer. Eu vou querer que vocês entendam o seguinte. Lembram que a gente falou sobre as células da glia? Na hora que a gente comentou sobre as células da glia, o que eu disse a vocês? Que tinham algumas partes delas que geravam a bainha de mielina. Então, lembrados que a gente falou da bainha de mielina? A bainha de mielina aqui, que eu vou representar, tá? Eu vou representar aqui a bainha, ó. Ó, aqui a bainha de mielina representada, só para a gente entender direitinho como é que vai funcionar aqui, tá? Ó, a bainha de mielina, qual é o papel dela? Ela é uma bainha de gordura e o objetivo dela é acelerar a condução do impulso nervoso, tá? O papel da bainha de mielina é acelerar a condução do impulso nervoso. Então, vejam que a gente está colocando aqui fibras mielinizadas. Então, uma outra coisa que é muito importante é o seguinte: quando na prova ele disser para vocês que existe mielina, vocês já têm que saber que a bainha de mielina é uma bainha de gordura que ela acelera a condução dos impulsos. Beleza, gente? Segura aí que a gente vai matar a pau isso aqui. Ainda vamos fazer as questões, ainda vamos fazer a questão aberta. Beleza? Para a gente arrasar esse nosso encontrinho hoje aqui de domingo. Quero todo mundo aprovado, todo mundo muito maravilhoso, quero todo mundo muito alegre, muito feliz. Vamos jogar duro aqui nas nossas atividades. Aí olha o que eu quero de vocês. Vocês estão vendo aqui, ó, que aqui está assim, ó, positivo, 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 negativo, negativo, negativo. Aqui, negativo, 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 ó, por fora. E aqui, ó, positivo, 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 negativo, negativo, negativo. Tudo bem para todo mundo até aqui? Meninos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Todas as vezes que estiver acontecendo bomba de sódio e potássio, todas as vezes que estiver acontecendo bomba de sódio e potássio, o que é que acontece na bomba de sódio e potássio? O neurônio está em repouso, beleza? Toda vez que tiver bomba de sódio e potássio, o neurônio está em repouso. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando o neurônio está em repouso, vai ficar positivo fora ou vai ficar positivo dentro? Gente, para eu ficar feliz, né? Quando o neurônio está em repouso, vai ficar positivo fora ou vai ficar positivo dentro? Neurônio em repouso está ocorrendo bomba de sódio e potássio. Positivo fora ou positivo dentro, gente? Quero ver aí nesse chat agora. Quando o neurônio está em repouso, vai ficar positivo fora ou dentro, gente? Ó, deixa eu contar um segredo para vocês. Todas as vezes que estiver ocorrendo bomba de sódio e potássio, a gente vai dizer que o neurônio está em repouso. Toda vez que ele estiver em repouso, nós vamos dizer que ele está polarizado. Beleza? Toda vez que ele estiver em repouso, nós vamos dizer que ele está polarizado. Tudo bem? Então, preste atenção. Se eu estou dizendo para vocês que no repouso ele está polarizado e que no repouso está ocorrendo bomba de sódio e potássio, ó, ele está em repouso, ele está polarizado e está ocorrendo bomba de sódio e potássio, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Esse pedaço aqui do meio, eu posso dizer que ele está em repouso, gente? Esse pedaço do meio. Felipe, essa sua pergunta é maravilhosa. Como é que eu estou criando DDP se os dois são cátions, se os dois são positivos? Olha, Felipe, eu estou criando essa DDP por conta disso aqui, ó. Eu coloco 3 sódios para fora e 2 potássios para dentro.
Então, eu deixo o meio externo mais positivo do que o meio interno. E isso é capaz de gerar uma diferença de potencial. Beleza, Felipe? A NACATPase, ela é uma enzima que ela consegue fazer ligação com o sódio com o potássio, mas ela vai fazer a ligação e ela tem sítios diferentes para os dois. Então, a gente consegue fazer essa mudança. Aleph, o do meio não está em repouso, porque ó, se o do meio estivesse em repouso, você está vendo aqui, ó, esse meio aqui, ó, é o meio intracelular e esse meio aqui, ó, é o meio extracelular, beleza? Então veja que está positivo dentro e está negativo fora. Todo mundo conseguiu fazer a leitura agora? Isso, Bárbara, perfeito, por conta das quantidades. Meninos, todo mundo entendeu direitinho agora como é que eu faço a leitura? Pronto, ótimo. O importante é valer a pena esse nosso domingão, tá? O importante é vocês entenderem o pouquinho que a gente conseguir, né, falar aqui para a gente poder organizar. Dário, eu não aguento não com Dário. Gente, tudo bem até aqui? Então vejam só. Tem até uma dica aí que o Dário está dando para vocês, que é o K, K dentro, sempre é mais concentrado, ok? Mas agora olha o que eu quero de vocês, meninos. Na hora que a gente para analisar isso aqui, vocês percebem que aqui a gente tem bainha de mielina, ó. Aqui essa estrutura é bainha de mielina e que a bainha não é contínua. Isso é um ponto que eu preciso que vocês entendam. A bainha ela não é contínua, tudo bem? Bárbara, segura um pouquinho, tá? Segura só um pouquinho para a gente poder organizar isso aqui, tá? Segura só um pouquinho para a gente poder organizar isso aqui. Olha o que eu quero de vocês. Vamos todo mundo aqui no mesmo ritmo, tá? O Dário é papai de aluno, tá? Que acompanhando a aula hoje de lançamento da Isolada, viu? Muito do sabido, nunca mais esquece. Pois é, Aleph, ó. Meninos, olha o que eu quero de vocês. Esse pedacinho do meio, eu posso dizer que ele está em repouso? Esse é o primeiro ponto que eu queria que vocês entendessem aqui comigo. Esse pedacinho do meio, eu posso dizer que está em repouso? Negativo fora e positivo dentro? Não. Então, vocês já estão me dizendo que ele não está em repouso. Se alguém não entendeu por que não está em repouso, é só falar, tá? Mas, olha, como esse pedaço não está em repouso, nós vamos dizer que esse pedaço está despolarizado. Tudo bem? Por que esse pedaço está despolarizado? Porque nesse pedaço nós estamos em ação. O neurônio está em ação. O impulso nervoso ele está passando aqui nesse momento. Tudo bem? Aí eu vou querer a ajuda de vocês. Vamos supor que aqui seja o dendrito, ó. Vamos supor que aqui seja o dendrito, tá? E que aqui seja o axônio do neurônio. O que a Baiana vai cobrar de vocês na hora que vocês estiverem fazendo a prova? A Baiana vai cobrar o seguinte: qual é o fluxo de informação dentro da célula nervosa? Gente, qual é o fluxo de informação que a gente vai ter? É do dendrito para o corpo celular, beleza? É do dendrito para o corpo celular e do corpo celular para o axônio. Então, deixa eu te fazer uma pergunta, gente. Essa pergunta é fundamental para a gente poder acertar isso aqui e ter um bom rendimento nas questões de sistema e tecido nervoso. Olha só, esse impulso nervoso aqui que está passando, ele vai para o axônio ou ele vai para o dendrito? Ele vai na direção do axônio ou do dendrito, gente? Ele vai para o axônio. Então, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Perfeitos, tá? Zero defeitos para vocês. Gente, esse pedaço aqui é um pedaço que o impulso já passou ou vai passar? Esse pedacinho aqui é um pedacinho que o impulso já passou ou vai passar, gente? Pronto. Se ele vai passar, é porque ele está em repouso ou em ação? Pronto, olha, perfeito. Esse pedaço está em repouso. Quando esse pedaço está em repouso, a gente diz que ele está polarizado. Presta atenção. A gente diz que ele está polarizado. Quando ele está polarizado, a gente entende que ele está em repouso.
Tudo bem? Gente, esse pedaço aqui, ó, o impulso já passou ou vai passar? Desse primeiro pedaço. Ele já passou ou vai passar? Pronto, meninos, ótimo. Então, naquele pedaço, ele já passou e eu já voltei ao normal. Aí eu chamo isso de repolarização. Ok? E aí, na repolarização, a gente tem o retorno ao repouso. Aí nós precisamos entender o que é que está acontecendo em cada uma dessas situações, beleza? Porque as provas podem cobrar da gente. Mas eu também queria que vocês entendessem o seguinte. Vocês estão vendo que aqui tem bainha de mielina? Se aqui não tivesse bainha de mielina, o impulso nervoso ele teria que percorrer toda a membrana. Como aqui tem bainha de mielina, vocês percebem que o impulso faz isso, ó. O impulso, ele salta. Como assim o impulso ele salta? Ele não passa por onde eu tenho bainha de mielina. Então preste atenção. Aqui, de lilás, eu estou representando para vocês a bainha de mielina. A bainha de mielina, qual é o intuito dela? A bainha de mielina, o intuito dela é acelerar a condução do impulso. Mas vocês têm que perceber que existem pedaços sem bainha de mielina. Esses pedaços sem bainha de mielina são chamados nódulos de Ranvier. Então vejam só. Na hora que eu tenho bainha de mielina, por que o impulso é mais rápido? Porque quando eu tenho bainha de mielina, a minha condução recebe outro nome. Eu passo a ter uma condução chamada condução saltatória. E na condução saltatória, polarização, despolarização e repolarização ocorrem apenas nos nódulos de Ranvier. Beleza, gente? Então, somente eu vou polarizar, despolarizar e repolarizar onde não tem bainha de mielina. Agora a gente vai precisar entender o seguinte. O que é que acontece quando o neurônio está polarizado? Ó, quando o neurônio está polarizado, está ocorrendo bomba de sódio e potássio. É isso que está ocorrendo. Quando a gente dá um estímulo, e o estímulo é suficiente para gerar um impulso nervoso, a gente está alterando a permeabilidade da membrana. Prestem atenção. Na hora que o neurônio está polarizado, que ele está em repouso, o que é que está acontecendo? A gente vai estar trabalhando com bomba de sódio e potássio. Aí a permeabilidade da membrana é essa aqui. Durante essa permeabilidade de membrana, não se preocupe que eu vou colocar isso aqui de novo, tá? Durante a permeabilidade da membrana, o que é que nós teremos? Nós teremos aí bomba de sódio e potássio. A membrana está sendo permeável dessa forma. Então vejam só. No repouso, ó, no repouso, o que é que acontece? Vamos considerar aqui, ó, o meio extracelular e aqui o meio intracelular. O que é que nós teremos aqui no repouso? No repouso está ocorrendo bomba de sódio e potássio e pela NA-catepase, o que é que a gente está fazendo? Nós estamos colocando 3 sódios para fora, ó. E nós só estamos colocando 2 potássios para dentro. É isso que a gente está fazendo aqui, ó. Entram 2 potássios e saem 3 sódios. Na hora que a gente dá um estímulo, esse estímulo precisa atingir o limiar excitatório para ele poder alterar a permeabilidade da membrana. Aí olha o que acontece. Na hora que a gente excita o neurônio, a gente vai abrir um canal aqui e quando a gente abrir esse canal na polarização, a gente muda a permeabilidade da membrana. Quando a gente muda a permeabilidade da membrana, gente, olha o que vai acontecer. Nós vamos abrir aqui um canal iônico, que é o canal de sódio. Olha o que vai acontecer. Eu abro esse canal de sódio
E aí, na hora que eu abro esse canal de sódio aqui, o que é que acontece? A gente vai ter a entrada do sódio, presta atenção. Nesse momento, eu alterei a permeabilidade da membrana. Quando eu alterei, o impulso nervoso está passando. Porque, ó, quando ela está despolarizada, o que é que a gente faz? A gente abre canal de sódio. Quando a gente abre canal de sódio, a gente tem entrada de sódio. E o sódio do lado de fora era o que estava deixando o meio mais positivo do lado de lá. Ok? Era o que estava deixando o meio mais positivo do lado de lá. Então, ó, membrana polarizada, membrana despolarizada, e na hora da repolarização, a gente começa abrindo um outro canal aqui. A gente começa abrindo um outro canal. E aí, quando a gente abre esse outro canal aqui, ó, o que vai acontecer? A gente abre aqui um canalzinho. Só que agora a gente vai abrir o canal de potássio. Aí o potássio, gente, sai. Quando o potássio sai, o que acontece? O meio externo fica mais positivo. Então, ó, na bomba de sódio e potássio, o que foi que aconteceu? Positivo fora, negativo dentro. Na despolarização, negativo fora, positivo dentro, porque o sódio entrou. E na repolarização, inicialmente fica positivo fora por conta da saída de potássio e depois continua positivo porque eu volto a fazer a bomba de sódio e potássio. Então, primeiro aqui, a gente abre canal de potássio e depois a gente volta a fazer a bomba de sódio e potássio. Ok, gente? Na despolarização, isso mesmo, tá? Na despolarização, a gente abre o canal de sódio. Aí para de fazer a bomba de sódio e potássio, o sódio entra. Na repolarização, a gente abre o canal de potássio, beleza? Isso, exatamente, perfeito, pronto. Não se preocupe que a gente vai organizar isso tudo. Gente, eu vou apagar esse checklistzinho aqui, porque a gente vai para a sinapse para eu poder finalizar com as questões aí, a gente já organizar essa parte. Veja, não adianta querer entender como funciona o neurônio se você não entende transporte. Então, primeiro você precisa entender a bomba de sódio e potássio. E aí, para isso, você precisa entender, né, a parte relacionada a transporte passivo, transporte ativo, as características dos transportes para você poder ter entendimento. Então, esse é um primeiro ponto que a gente tem que destacar. Meninos, até aí tudo certo? Tudo tranquilo? Ótimo, tô amando meu domingão aqui com vocês, viu, Kengol? Ontem, peço desculpa, tive que transferir a aula porque precisei reorganizar algumas coisas aqui em função de decretos novos e tal, coisa de trabalho, né? Mas já agilizei aqui, ó, para quem chegou agora, teve muita gente que foi entrando depois, olha o que eu já liberei para vocês. Deixa eu ver aqui, permitir. Eu liberei para vocês, ó, não foi esse aqui, deixa eu ver se foi esse aqui. Eu liberei para vocês. Deixa eu achar aqui, gente, só um minuto. Liberei lá no Instagram esse aqui, ó, que é a estatística da primeira fase da Baiana, né? Por questão. O assunto principal de cada questão aí eu coloquei para vocês, tá? Para que vocês pudessem entender direitinho o que aconteceu na prova. E vou estar disponibilizando para vocês também. Deixa eu achar aqui, gente, onde que tá? O raio-x, depois eu vou, ó, dizendo direitinho o que caiu de cada assunto para você ter um norte para você estudar, né? E saber como organizar aí seus estudos. De todos os assuntos eu fiz isso aqui ontem à noite para vocês, para poder a gente jogar duro, tá? Eu vou sair da frente, meu amor. Larissa, você pode chegar um pouquinho. Eu amo. Esse aí é o vulgo. Prof, sai da frente que eu quero copiar, né?
Tudo bem até aí? Tudo tranquilo? A gente vai só ver aqui rapidinho o que é sinapse, deixa vocês organizarem aí. Agora, ó, quem estiver fazendo caderno bonito, manda foto para mim, tá? Me marca. É a única coisa que eu peço, já que eu não fui pro Big Brother esse ano, tá? Eu só peço mídia. Posso aqui? Vamos entrar em sinapse eletroquímica. Ó, primeiro você vai ter que entender o que é sinapse, para depois você entender quando eu digo que ela é eletroquímica, para depois você entender quando eu digo que ela é elétrica, tá certo, gente? Olha, aproveitando, né, fazer a propaganda do meu look maravilhoso, eu estou aqui vestindo um Seja Básico, na verdade é a coleção básica aqui de uma empresa sergipana, que os meninos são meus ex-alunos, eu tenho muito orgulho, eu estou aqui todo bonito representando eles. O Instagram é @sejabásico com Z, tá, gente? Entregam para todo o Brasil. Só digo para vocês, essa camisa ela deixa a gente bem organizado, bem Big Brother, bem pronto para ir para o paredão e voltar com o amor dos brasileiros, ok? Meu amor, posso sim. Deixa eu tirar aqui a foto. Eu acho que a internet deu uma pequena oscilada, né? Eu tô vendo aqui que está um pouquinho oscilando. Eu vou tirar aqui a foto. Ainda vou fazer melhor para você, viu, meu amor? Para você não morrer de ansiedade. Eu vou colocar, deixa eu ver se eu estou por esse celular também no grupo do Telegram. Vamos ver aqui. Vamos embora. Ó, eu vou conseguir colocar no grupo agora. Veja aí se você consegue chegar. Coloquei para vocês já essa parte, tá? A internet que já voltou. Qual parte, Miguel? Essa parte daqui? Esse pedaço? Esse que eu apontei agora? Ana Carolina, depende muito do contexto que você vai colocar, tá? Porque em um pedaço da célula ainda vai estar ocorrendo conversão de potássio. Agora, naquele pedaço onde está passando o impulso, é que você alterou a permeabilidade. E, na verdade, você abre um canal de sódio e o sódio entra todo e a bomba já continua logo em seguida, porque é tudo muito rápido. Beleza? Ok, gente? Miguel, é o seguinte. Aqui a gente está mostrando para você já na prática do neurônio, o que acontece? Então, ó, aqui o impulso nervoso ainda não passou, então o neurônio está polarizado. Aqui o impulso nervoso está passando, então nesse pedaço o neurônio está despolarizado. E aqui, gente, o neurônio está repolarizado, porque o impulso já passou e ele já está voltando ao normal, ok? Beleza? Clarinha, meu amor, o raio-x baiana, eu já coloquei todas as questões novas, já fiz, ó, toda a estatística da prova, só que primeiro eu lanço ele para os meus alunos da isolada. E aí depois é que eu lanço para todo mundo, mas eu lanço, tá? Não se preocupe não, que o raio-x baiano ele é gratuito, eu sempre passo para todo mundo, mas eu passo primeiro lá para os meninos, tá certo? Aí como eu vou abrir ainda a matrícula da isolada, não passei para eles ainda, eu vou pedir só mais um pouquinho de paciência para você, tá certo? Mas não se preocupe não que eu vou colocar lá no grupo do Telegram para vocês. E sempre vou estar disponibilizando algumas coisas lá para vocês. Simulados, essas coisas, para tá fazendo a minha contribuição com vocês aí. A minha contribuição barra Unimais, né? O Unimais, muito parceiro, nós estamos colocando lá material. Eu me pago muito bem no Unimais para isso, tá? Vamos nessa então? Então, o que acontece? Quando o neurônio está em repouso, ele está polarizado, o que acontece? Bomba de sódio e potássio. Quando a gente dá um estímulo, ele é despolarizado, aí o que acontece? Abre os canais de sódio, o sódio entra. Quando o sódio entra, era o excesso de sódio do lado de fora que estava deixando o lado de fora positivo e o lado de dentro negativo. Como o sódio entrou, você inverteu a polaridade. Positivo dentro e negativo fora. Mas aí o impulso aqui já passou. Aí eu preciso o quê? Retornar ao repouso. Quando eu retorno ao repouso, o que vai acontecer? A gente inicia abrindo o canal de potássio, potássio saindo, e depois a gente tem o retorno da bomba de sódio e potássio.
Tudo bem? Miguel, era isso? Pronto, por nada. Então vamos lá, gente, para a gente entender essa questão da sinapse. O que que acontece? Ó, você tem um neurônio aqui, tá? Você tem aqui um neurônio, e esse neurônio ele vai passar a informação para a próxima célula, beleza? Se a próxima célula for uma célula muscular, a gente chama de junção mioneural ou placa motora. Mas se for apenas uma outra membrana plasmática aqui de uma outra célula qualquer, de um outro neurônio, a gente vai ter aqui o receptor químico como qualquer célula, mas seria um outro neurônio. Aí o que é que a prova gosta de cobrar de vocês? Ela primeiro quer que vocês entendam que esse espaço entre as células a gente chama de fenda sináptica. Esse espaço entre as células é chamado de fenda sináptica. A célula que vem antes, a prova da Baiana adora cobrar isso de vocês. Ela é a prova pré-sináptica. Na verdade, provas da Baiana, provas da UNIT, provas da UNEB, provas da UESB, provas da FDC, que são feitas pela Strix ou pela Consultec, elas adoram cobrar isso de pré-sináptica, é a que está antes da sinapse, e aqui, ó, pós-sináptica. Gente, eu queria que vocês entendessem o seguinte. Na hora que a gente tem essa situação aqui de uma sinapse eletroquímica, não existe contato entre as células. O que existe é um espaço onde a gente vai liberar neurotransmissores. Então, cuida aqui, ó. A gente começa a despolarizar a membrana, beleza? E aí, quando a gente despolariza a membrana, a célula entende que ela precisa liberar, ó, a célula entende que ela precisa liberar na fenda sináptica os neurotransmissores. Presta atenção, ó. Estão aqui dentro da vesícula os neurotransmissores. Só que aí presta atenção. Para eu liberar esses neurotransmissores na fenda sináptica, ok? Eu preciso da exocitose desses neurotransmissores. Aí, além da despolarização, a gente vai ter aqui, ó, a entrada. Nós vamos ter aqui a entrada de íons cálcio. Qual é o papel do cálcio aqui agora? O papel do cálcio aqui é atuar como estimulante à exocitose de neurotransmissores. Então, esse cálcio entra e a gente estimula a fusão dessas vesículas aqui. Para isso, aqui no botão do axônio, eu tenho muitas mitocôndrias. Por quê? Porque eu vou precisar de muita energia para a realização dessas tarefas aqui. Então, a gente tem a exocitose de neurotransmissores sendo estimulada pelo cálcio. E aí, depois, ó, a gente tem aqui ó, o neurotransmissor. O que é o neurotransmissor? É um mediador químico. Epinefrina, dopamina, que é o da questão que a gente está fazendo, tá? Acetilcolina. Quando eu vou levantar meu braço, meu neurônio libera o quê? Acetilcolina para a célula muscular contrair e a gente tem a subida. E aqui, gente, nós vamos encontrar um receptor de membrana que vai ser sensível a isso aqui. Então, esses pontos são os pontos iniciais que a gente vai ver e com eles a gente vai responder essas primeiras questões, ok? Posso, gente, para as questões? Vamos lá? Ana Carolina, não tem condições a gente citar o papel de cada neurotransmissor, porque em cada lugar eles têm funções diferentes, né? A depender do tipo de neurotransmissor, e são alguns neurotransmissores, né? O que você precisa entender é essa composição aqui de estrutura para você poder acertar na hora da questão, tá? Mas se você quiser depois, pode mandar um direct, um inbox, que eu pego uma listinha e te passo. Eu, particularmente, não cito para não ser uma coisa a mais, porque tudo que a gente fala acaba pesando, né, para vocês. E aí, eu, particularmente, eu não cito em aula, tá?
Eu procuro deixar minha didática bem leve, a aula bem clean, para que vocês realmente só percam tempo com aquilo que vai ser mais importante para a prova, beleza? Bom, como está todo mundo aí com material, gente, se porventura a imagem ficar turva, você sai e entra novamente, que ele dá uma clareada, tá? Dá uma melhorada aí. Vamos então, cadê aqui? Deixa eu abrir. Cadê, gente, a aula de hoje? Aqui. Vamos lá, então. Bom, a letra B. Durante a propagação do impulso nervoso, a dopamina deverá bloquear os canais de sódio presentes na membrana ao longo do processo. Veja, se a dopamina, que é o neurotransmissor, bloquear os canais de sódio, não vai ter condução do impulso nervoso. Então, não é esse o nosso intuito, beleza? Letra C, da primeira questão. A dopamina, ao ser lançada na fenda sináptica, ao ser lançada na fenda sináptica, deverá ativar os receptores dos dendritos da célula pós-sináptica. Veja, ele só contextualizou para você entender o que é que ela iria fazer, tá? Só contextualizou. Só uma observação aqui no comentário que eu fiz para a Carolina. Onde a gente realmente especifica os neurotransmissores é no sistema nervoso simpático e parasimpático, tá? Aí lá você precisa estudar a ação da adrenalina, né, que é a epinefrina, e da acetilcolina. Aí nesse ponto é cobrado, beleza? O material tá lá. Deixa eu compartilhar aqui para você, então. Aí eu não vou conseguir, porque esse computador que eu tô aqui, esse Mac, ele abre tudo. Aí você pega lá no grupo do Telegram, tá? O grupo do Telegram, se você entrou direto do Instagram, no story depois eu coloquei lá o arrasta pra cima do grupo do Telegram, beleza? Aí vocês conseguem acessar. Vamos lá então? Gente, ó. Letra D. O trajeto de propagação da dopamina ao longo de um circuito nervoso é invariavelmente corpo celular, axônio e dendrito. Não, né? Não vai ser corpo, dendrito, axônio de jeito nenhum. E letra E. O núcleo accumbens é uma estrutura constituída do sistema nervoso periférico. Veja, esse núcleo, ele está no encéfalo. Então, ele é sistema nervoso central. Essa parte de reconhecer se é central, se é periférico, a prova de vocês, ela gosta de cobrar, tá? Então, nessa nossa questão de 2021, a resposta é a letra C. A gente vai para a questão 2 de 2012, para vocês verem que a temática ela é antiga. Ó, ele vem aí citando a produção de um microchip, e esse microchip vai ter relação com o sistema nervoso, e ele diz assim: uma abordagem biológica de computação cognitiva fundamentada nas informações apresentadas permite afirmar, letra A, a quase continuidade existente entre neurônios pré-sinápticos e pós-sinápticos no sistema nervoso central e periférico restringe a transmissão do impulso nervoso às sinapses elétricas. Prestem atenção. Isso aqui é uma sinapse eletroquímica, não há contato físico. A partir do momento que ele diga para você que é uma sinapse elétrica, o que é que vocês precisam entender? É que na sinapse elétrica, veja, uma coisa é a eletroquímica, que foi a que a gente viu e ele está citando. A elétrica é uma sinapse com contato físico, beleza? Sem neurotransmissores, e bidirecional. Foi o que caiu em uma das provas aí desses últimos 2 ou 3 vestibulares, tá? Acho que no meio do ano, no meio do outro ano, no começo do outro ano, teve essa mesma perguntinha, beleza? Então o item 1 é falso, tá, gente? Exatamente. Maria Thaís, eu vou ser bem sincero com você. Geralmente, ok? Geralmente, quando você entrar na faculdade de medicina, você vai ver que o buraco é um pouquinho mais embaixo nessa parte de funcionamento do sistema nervoso, beleza? Aí você vai ter que ver qual é o contexto que ele vai trazer, mas geralmente vai ser assim.
E tem dois. As sinapses entre dendritos de um neurônio pré-sináptico formam redes neuronais mais complexas em virtude da riqueza de ramificações desses desses prolongamentos nervosos. Veja, o dendrito, ele recebe informação, beleza? Então, como ele recebe informação, ele tem que ser pós-sináptico e não pré-sináptico. Então, a gente teria que ter aqui axônio passando para o dendrito, beleza? Então, a pré-sináptica com o axônio passando informação para a pós-sináptica, que teria o dendrito ali. Vejam, porque eu botei essas duas questões? Para vocês entenderem que nos dois momentos, veja, lá em 2012 e agora em 2021, ele contextualizou processos relacionados ao tecido nervoso, onde você só precisava saber o básico. Qual é o problema que eu vejo muito nos alunos que vão fazer baiana? Eles querem estudar um complexo, um aprofundado no específico, sem necessidade, por conta de uma questão de... Veja, eu não tenho que decorar agora a dopamina e os outros neurotransmissores. Eu não tenho que decorar o núcleo accumbens que ele citou. Eu tenho que entender como funciona o tecido nervoso, para eu poder aplicar em qualquer contexto que ele traga. Então, eu tenho que ir do básico, do leve, do que eu tenho capacidade cognitiva de assimilar com facilidade, para eu ter a competência de, na hora do texto, do contexto, eu filtrar as informações e acertar a questão, tá? Lembre-se que é uma prova de intensivo, é um tiro curto, então eu tenho que fazer boas escolhas, tá? Depois nós temos assim, item 3. O neurônio, como célula especializada na condução nervosa, apresenta baixa taxa metabólica. Falso. O neurônio tem alta taxa metabólica. O neurônio consome muita energia, inclusive, cai muito nos vestibulares da Bahia, os neurônios nem dependem da insulina para poder absorver glicose, porque eles têm uma taxa metabólica alta. Item 4. A transmissão do impulso nervoso com alterações, tem algum errinho aí no texto, mas vai passar, elétricas associadas às mudanças passageiras de permeabilidade da membrana neural e de íon sódio potássio. A transmissão do impulso nervoso em curso, né, deveria ser em curso, com alterações elétricas associadas a mudanças passageiras, essa é a resposta, né? Resume o que a gente fez. A exígua espessura da fenda sináptica limita cada neurônio à efetivação de uma única sinapse com o sistema nervoso central. Não, gente, porque o neurônio que eu tinha desenhado aqui, ele tem vários prolongamentos, então ele tem várias conexões, várias sinapses com vários pontos, tá? Então esse item 5 fica falso. Vamos agora aqui, ó. A3, gente, eu vou deixar para vocês aí como revisão, tá? Tanto a 3, ó, o único ano que ele cobrou essa parte mais específica de liberação de neurotransmissor foi essa aí, mas essa é um exemplo que a gente sempre dá em sala, aí eu já coloquei aí para isso, tá certo? Para poder, como é o nome dela? Para poder, cadê? Para Ana Carolina não pensar que ela tem que, né, chega, eu tenho que pegar tudo, né? E aí, para finalizar, a gente vai ter aí, ó, essa questão, que é a questão 5. Eu vou pedir que vocês pensem direitinho na questão 5, tá certo? E aí, o que eu vou fazer? A questão 5, eu vou gravar a resolução dela e entra daqui a pouco no nosso grupo do Telegram. O que eu quero pedir a vocês é, leiam direitinho as questões, resolvam os exercícios, né? Se tiver dúvida, pode colocar lá no grupo. Estou colocando isso aí para vocês, para que a gente possa ter essa noção. E aí, gente, algumas pessoas estão pedindo informação. Todas as informações sobre isolada, eu vou estar colocando aí nas próximas 24 horas para vocês, tá certo? Mas a gente só abre tendo um grupo mínimo de alunos, e aí eu passo todas as informações no grupo, ou quem tiver interesse, procura que eu passo por direct, tá certo? De hoje para amanhã a gente vai estar colocando tudo direitinho para vocês. Meninos, eu agradeço a vocês, espero que vocês tenham gostado da aula, né? Foi o nosso encontro aí de domingo, passamos uma horinha juntos. Um beijo no coração de vocês, tá? Que vocês estudem bastante, que vocês não desistam dos sonhos de vocês, que vocês sejam guerreiros para que a aprovação possa vir, né? Um beijão para todo mundo. Bom final de semana, tudo de bom. E é isso, né, gente? A isolada vai ser online, Miguel. Eu vou abrir isolada para Baiana 100% online, né?
e turmas extensivas para o Enem, que é outro movimento. Valeu, Matheus. Um abraço para vocês, tá certo? Valeu, Lucas. A pose pro print. Ai, meu Deus. Pose pro, pose pro print. Beijo, viu, gente? Eu vou mandar, Aleph, sim, vou mandar tudo. Não, Miguel, não precisa vir para Aracaju, não. A Baiana vai ser 100% online, tá? E valeu, João. A Baiana vai ser 100% online e a do Enem também. Só que a do Enem é na plataforma, né? Da Baiana também vai ser na plataforma. Eu vou mandar todas as informações. Quem tiver interesse, manda um oi, que aí eu já mando todos os recadinhos para vocês lá. Tá certo? Beijo, gente. Tudo de bom para vocês.